Salve Maria! Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou do Instituto Regina Coeli e, em parceria com o Anderson Reis, o missionário católico do Instituto do Verbo Encarnado, nós estamos iniciando este projeto chamado Famílias no Coração Imaculado de Maria. Este projeto tem como finalidade a restauração das famílias naquilo que nós podemos através do ensino. O ensino da mais pura verdade da Igreja Católica sobre esse tema tão fundamental que é as famílias. O projeto funcionará a partir do ensino que se dará por vídeos que nós postaremos em nossos dois canais, tanto do Anderson Reis Oficial, quanto o do Instituto Regina Coeli, Instituto Regina Coeli, C-A-E-L-I, que é o canal do nosso instituto, que significa Instituto Rainha do Céu, Regina Coeli, Rainha do Céu em latim. Então, desde já, eu gostaria que você se inscrevesse tanto no canal do Anderson como no nosso canal e acompanhasse esse projeto, que compartilhasse esses vídeos, que fizesse com que esse conteúdo chegasse ao maior número de famílias e de pessoas que provavelmente estão precisando desse tipo de ensino. Nós nos propomos aqui a ensinar pontos fundamentais da nossa sociedade, especialmente a partir de uma análise da sociedade atual e da crise que está a nossa sociedade no que diz respeito à família. Mas não só a sociedade, também a Igreja. O que a Igreja pode contribuir para a restauração das famílias? Nós precisamos mergulhar a fundo na doutrina da Igreja Católica, nos ensinamentos da Igreja, que é mãe mestra da verdade, e adentrar profundamente uma vida espiritual. Porém, essas coisas muitas vezes não são possíveis sem as dicas que nós vamos dar aqui, sem os ensinamentos que nós vamos dar, que, como já dissemos, está totalmente de acordo com a mais pura verdade da Igreja Católica. Primeiro ponto que nós precisamos entender: a sociedade ela está em crise, e isso se deve ao ataque às virtudes e, consequentemente, à situação de pecado e vício generalizado em que vivemos. A sociedade destruída, o que é? É uma sociedade viciada, é uma sociedade que tem como pressuposto, como meta, o pecado. Ou seja, é a sociedade planejada para do diabo para as nossas famílias. É a sociedade que o inferno deseja, é muito parecida com essa que nós estamos vivendo. Uma sociedade que vive em torno da matéria, em torno do materialismo decorrente dos vícios. É uma sociedade que destrói ao máximo todo e qualquer conceito de virtude. É a sociedade que gira em torno do egoísmo, do prazer. Consequentemente, isso vai afetar as nossas famílias. Porque, como vai dizer Santo Agostinho, a virtude é forçoso... São Tomás de Aquino. Como vai dizer Santo Tomás de Aquino, a virtude é forçoso adquiri-la por meio da disciplina. E para se adquirir virtude, é necessário que haja conselhos paternos. Ou seja, aqui São Tomás de Aquino relaciona o conceito de virtude com a família. Então, onde acontece a virtude? Como é que se dá a virtude? A virtude se dá na família. E para que a sociedade está planejada? A sociedade está planejada para o vício. Então, à medida que nós vivemos em função do vício, nós destruímos automaticamente a possibilidade de famílias, da possibilidade de famílias católicas de verdade. E é isso que nós pretendemos aqui, contribuir para a restauração. Nós precisamos de famílias católicas, nós precisamos de famílias de fato comprometidas com o mais puro evangelho, com o mais puro ensinamento da doutrina da Igreja, que vivam as virtudes, toda e qualquer virtude, as virtudes morais, as virtudes intelectuais, as virtudes teologais, que vivam intensamente numa moral firme e católica, uma moral santificada pela graça de Deus, fruto de uma vida de oração fervorosa dentro das nossas famílias. A família, ela foi atacada em sua base. E qual é a base? A educação para a virtude.
Como já dizíamos, São Tomás de Aquino atrelou totalmente, e porque analisou a realidade do ser humano, a virtude e a família. Não vai haver virtude e a sociedade vai continuar nos vícios se a família continuar destruída. Então a restauração da igreja, a restauração da sociedade depende da restauração das famílias. E por isso que nós precisamos de um projeto como esse, por isso que você precisa participar desse projeto, por isso que você precisa convidar as pessoas, insistir as pessoas que assistam esses vídeos, que adentrem profundamente o conteúdo que nós vamos passar aqui. Nós queremos exercer aqui a função paterna, a função de um pai espiritual que ensina as famílias a serem famílias. Se nós não fizermos isso, o demônio tomará nossas famílias, o demônio vai continuar fazendo aquilo que ele se propôs e conseguiu nas nossas famílias, nessa sociedade atual, tal como ela está organizada. Nós precisamos reagir. E esse projeto é um projeto de reação, porque as famílias, por esse projeto, serão inseridas no Imaculado Coração de Maria. E é nesse Imaculado Coração, no coração de Nossa Senhora, que as famílias hão de ser restauradas. Nossa Senhora não nos deixa na mão. Nossa Senhora não nos abandona se nós tivermos um propósito como esse. A mulher da Sagrada Família é aquela que vai fazer com que as nossas famílias sejam santificadas e por isso restauradas. Vai ser uma restauração da graça, uma restauração pelo Imaculado Coração da Virgem Maria. Os vícios, que é isso que é a coisa aqui, gente, é isso que nós precisamos entender. Os vícios decorrentes disso, ou seja, do ataque da virtude, do ataque à virtude que se dá nas famílias, somente nas famílias, os vícios decorrentes, como esse ataque frontal, a batalha de Satanás contra as famílias, o vício decorrente disso trouxe consequências destruidoras. E isso que é a coisa. A sociedade está planejada para o vício. E enquanto ela estiver planejada para o vício, a destruição será promovida cada vez mais forte. E nós vamos colher os frutos disso se nós não reagirmos. Os vícios decorrentes da falta de educação, trouxeram consequências destruidoras, e a isso há de se intensificar, gente. Os seres humanos, muitos deles estão vivendo como animais. Por quê? Porque deixam de ser humanos à medida que são viciados. O que o vício faz com nós? O vício nos animaliza. Ele faz com que nós vivamos única e exclusivamente em torno daquilo que é animal, ou seja, do concupiscível, do irascível, do egoísmo que um animal tem. Qual que é a preocupação de um animal com a sua família? O animal não tem família, sabe por quê? Porque o animal ele é materialista. O animal ele vive em função dos seus prazeres, ele vive em função da sua sobrevivência, ele não está nem aí para ninguém a não ser ele mesmo. E é isso que os seres humanos estão fazendo, eles estão se animalizando. E é por isso que tem muita gente tratando o animal que nem gente, sabe por quê? Porque o ser humano está ficando pior que os animais. O ser humano, vai dizer São Tomás de Aquino, depois que ele passa do nível animal, ele chega no nível da besta. Ele está se bestializando pelos vícios. E é ou não é? Você não consegue perceber isso? Você não consegue perceber nas escolas o que estão tentando implantar na cabeça dos nossos filhos? Você não consegue perceber o nível de imoralidade que há na televisão? Você não consegue perceber como está a situação em relação aos problemas de homossexualismo, de gênero, de toda essa parafernália do inferno que vem pelas ideologias marxistas e globalistas atacando sua família? Será que você não consegue perceber que está tudo planejado para acabar com a sua família, para tornar a sua família um bando de materialistas, um bando de animais, um bando de bestas? Gente, isso aqui é muito pesado. Os ataques são ferozes. Por quê? Porque eles vêm do mais profundo do inferno. É isso que eu conversava com o Anderson na live que nós fizemos, a primeira live juntos. Nós falamos da batalha de Satanás. Qual que vai ser a última batalha de Satanás? Vai dizer a irmã Lúcia ao cardeal Cafarra. A última batalha de Satanás será contra a família e o matrimônio. É ou não é? Você não está se sentindo atacado na sua moral católica, na sua família de fato? Não é isso que está acontecendo na sua família? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reagir. Gente, olha quanta coisa, eu fiz uma lista aqui de elementos decorrentes da destruição da família. É ou não é?
Não há nas nossas famílias e no mundo de hoje um relativismo dos princípios, onde pecado não é mais pecado, onde a vida moral não precisa ser levada a sério. Não é isso que estão dizendo para os nossos filhos, não é isso que estão pregando por aí, que chega até certo ponto, vai até certo ponto, você pode continuar, mas depois, a partir dali, já é muito radical, já é demais, já não precisa mais. Não é isso que estão falando para os nossos filhos, não é isso que estão falando para as nossas famílias? É ou não é? E a imoralidade, a gente não percebe que a imoralidade tem tomado conta dos nossos lares. Muitos lares colocaram televisão em todo quanto é lugar da sua casa e colocaram a imoralidade para dentro da sua casa a partir dessa treva que muitas vezes vem pela televisão, e não tem mais altar nas nossas casas. Por quê? Porque as pessoas pararam de rezar. Gente, isso daqui é extremamente grave, nós precisamos reagir. Gente, a perversão da própria ideia da família, hoje em dia chega-se ao absurdo de falar que existe a família tradicional e uma família diferente, uma família onde os pais estão separados, onde tem homem com homem, mulher com mulher, como se isso fosse uma família de fato. Gente, isso daí é uma loucura do diabo que implantou na cabeça das pessoas. Só existe família onde um homem se constitui como pai, uma mulher como mãe e educa os seus filhos numa fé e nos princípios de fato verdadeiros de acordo com a Igreja Católica. Isto é uma família de fato, uma família cristã embasada na mais pura doutrina. Gente, quantas e quantas destruições decorrentes desse fato. Nós vemos aí a falta da vida intelectual, as pessoas desprezando a verdade, falando que a verdade não existe, relativizando a verdade. Sabe por que isso está acontecendo? Porque já não se tem mais virtude, porque já não se prega uma vida reta, porque já não se ensina uma vida reta. E sabe por que isso está acontecendo? Porque já não se tem mais família, porque a família está sendo destruída. Outro ponto fundamental, gente, o egoísmo. Quantos e quantos pais, quantas e quantas mães aderem àquela espiritualidade do "e eu, como é que eu fico nisso tudo?" Como é que você fica, meu filho? Você é pai, você é mãe, você precisa consumir a sua vida pela educação dos seus filhos, para formar seus filhos na virtude, para combater este mundo. E aí vai ter gente que vai dizer: mas hoje você educa assim, mas quando ele chegar lá no mundo, você vai ver o que o mundo vai fazer com ele. Vai fazer uma ova. Os meus filhos vão ser educados na fé da igreja e eu vou dar armas para ele lutar contra o mundo. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, como pais, como mães católicas, nos levantarmos e falar: aqui não, aqui na minha família não. Não vem com essa conversinha de que você vai mundanizar minha casa, não. Isso daí é uma loucura do inferno. Nós precisamos dar um basta nisso. Quantas e quantas pessoas infelizes nós encontramos hoje? Fruto desse materialismo que destrói totalmente a família. Como eu falava, o conceito de família está adequado ao conceito de virtude. E o conceito de virtude é o que faz com que o ser humano seja mais humano. E sabe o que é um ser humano de fato? É um ser humano que vive a partir da sua alma racional e espiritual. E sabe o que é a alma racional e espiritual? É a alma imaterial. Por isso que virtude está ligado à família. Família está ligado à vida de virtude. A vida de virtude é uma vida que nos torna menos materialistas. E é por isso que materialista não tem família. E sabe o que eles querem fazer com a sua vida? Sabe o que eles querem fazer com a vida do seu filho? Sabe o que essas ideologias materialistas querem fazer com a vida do seu filho? Eles querem acabar com a alma dele, tornando a alma dele como a de um animal. E isso é materializar a alma dos nossos filhos. O que nós vamos fazer? Nós precisamos então nos unirmos. Nós, do Instituto Regina Coeli, em parceria com o Anderson Reis, nós fizemos esse projeto para isso. Famílias no Imaculado Coração de Maria. O que nós precisamos fazer? Diante de tanta parafernália do inferno para destruir as nossas famílias, o que nós vamos fazer? Reunirmos-nos no Imaculado Coração da Virgem Maria. E ali nos formarmos para quê? Para apontar os erros, para julgar os princípios dessas doutrinas falsas que atacam as nossas famílias. E aí sim, ordenar todas as coisas. E aí nós vemos o ofício do sábio sendo... O ofício do sábio de São Tomás de Aquino, eu vou explicar isso durante o projeto. O ofício do sábio sendo concretizado dentro do coração de Nossa Senhora. Então, qual que é o caminho, gente? O caminho é ordenar as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. Mas para isso nós precisamos contemplar a verdade. Por que eu estou falando isso?
São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, vai dizer o seguinte, que é próprio do sábio contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. O que é esta sociedade? O que são essas ideologias antifamílias, anticristãs? São a mais pura estratégia de Satanás para desordenar as coisas. O que é uma sociedade destruída? É uma sociedade desordenada, em que o certo deixa de ser certo, em que o verdadeiro deixa de ser verdadeiro, que o belo deixa de ser belo, e tudo vai se desordenando, de tal forma que o ser humano, que é um animal da ordem, que é um animal racional, não consegue mais ver ordem nas coisas. E como isso se dá? Isso se dá pelos vícios. E como se dão os vícios? Se dá porque falta família. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos educar nossos filhos para a virtude. Vamos educar nossos filhos para a virtude? Então você precisa fazer parte desse projeto. Porque nós precisamos ordenar as coisas. E como que nós vamos ordenar as coisas se nós não contemplamos a verdade? O São Tomás de Aquino vai dizer que é próprio do sábio contemplar a verdade. É o primeiro passo, a contemplação da verdade. E como contemplar a verdade de uma maneira mais perfeita do que dentro do Imaculado Coração da Virgem Maria. A contemplação da verdade se dará de maneira perfeita no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Por isso que as nossas famílias têm que adentrar o coração imaculado da Virgem Maria, ali se santificar e por ela aprender a santificar os filhos pela educação, porque Nossa Senhora é mãe e mestra. E assim o nosso projeto vai se concretizando. Então nós precisamos adentrar o coração de Nossa Senhora para contemplar a verdade, ordenar as coisas e apontar os erros. E aí entra o nosso projeto. No coração de Nossa Senhora, no Imaculado Coração de Maria, nós vamos aprender a ser famílias de fato católicas e assim, de dentro do coração de Nossa Senhora, nós vamos denunciar os erros. Nós vamos mostrar para você aonde estão os erros fundamentais das ideologias antifamília e anticristãs. E também apontar por onde nós temos que caminhar para ordenar todas as coisas. Portanto, o único apelo que eu posso fazer para você é: participe desse projeto conosco. Esteja conosco e se inscrevendo no canal, participando de todos os vídeos que serão postados, anota aí, semanalmente. Né? Provavelmente nós vamos nos organizar para que nós consigamos postar os vídeos todo sábado. Então, todo sábado nós vamos ter um vídeo no canal do Anderson, o mesmo vídeo no canal do Instituto Regina Coeli, e aí você vai assistir esse vídeo, compartilhar com as pessoas e assim, pelo ensino da mais pura verdade, Docete Homini Gentes, ensinai todos os povos, o lema do Instituto Regina Coeli. O ensino é o que nós nos propomos a fazer para que nós possamos ordenar as coisas, apontar os erros, julgar os princípios. Como eu falei, este é o ofício do sábio e Nossa Senhora é a mãe da sabedoria. Vamos adentrar no Imaculado Coração de Nossa Senhora e juntos lá sermos famílias no Imaculado Coração de Maria. Salve Maria Santíssima!